Então, a nossa vida não é um acaso, não somos frutos de um acaso. É a vivência aqui de voltar para casa. Então, eu tenho uma vida para viver aqui. A questão é que consciência, eu transito nela. Como é que eu permito ser consumida? Em que eu estou me gastando? Em que eu estou me desgastando? Até o momento que ele falar, vem, minha filha, acabou o prazo. Né? Acabou seu prazo aqui, está na hora de você voltar para casa. Né? E isso eu estou sempre chamando os residentes a uma consciência, porque para mim lidar com a morte do outro, eu tenho que ter lidado com a minha morte. É a minha consciência da morte é que ajuda a estar diante de pé com o meu paciente na hora da morte dele. É que eles falam, quando uma criança está no estado muito crítico e que ele fala comigo, o menino já está tomando adrenalina, noradrenalina, tudo que mantém o menino na hora da morte, eles falam, doutor, Filó, nós não vamos fazer mais nada? Eu falo, vamos, chama transfusão de serenidade. Nós vamos ficar do lado, de mão dada, rezar por ele e dizer a ele, não tenha medo de ir, né? E eu falo que no CTI, Kleber, eu já ouvi cada coisa, cada história desses meninos, que os meninos contam. A criança que sofre demais, ou a criança com câncer, ou a criança até 5 anos, eles nos contam as coisas, né? Não esqueço de uma criança que veio para mim no CTI e falou assim comigo, tia Filó, você viu quem está chegando? Quem chegou? Eu falei, não. Ele falou, aqui está ficando cheio de anjos. Eu nem saí de perto dele, eu falei com o pessoal assim, hoje vai ter uma parada, traz o carrinho. Você falou, que isso? Ele vai parar e nós já perdemos, porque os anjos já chegaram. E como, na verdade, a gente não conseguiu recuperar. Ô Filó, essa é outra característica dos teus conteúdos e da empatia, do jeito que tu abordas, e tu aponta sempre a intimidade com Deus, né? Falar com Deus, né? Com Deus que é um ser espiritual, mas na perspectiva de um ser real, né? A senhora, eu vejo que a senhora fala sempre de experiências de conversar com Deus. Como é que a senhora cultiva isso? É uma rotina de oração? É o Santo Rosário? Como é que é a sua rotina dessa intimidade com Deus? As pessoas às vezes falam com Deus como se fosse algo abstrato, né? E na verdade, falta essa consciência de que ele é real, né? Que Deus é uma pessoa, né? Isso é encantador, né? E o fato dele ter querido permanecer conosco, né? Porque todos os mistérios da vida de Jesus conosco é mistério de amor. O mistério da encarnação, né? Que a gente para poder pensar nisso. E o mistério da Eucaristia é algo que me deixa muito extasiada. Então, você falou, como é que eu posso ser íntimo de alguém? Eu tenho que conviver. Eu não posso ser sua amiga se eu não te encontrar todo dia, ou pelo menos falar com você, ou ter alguma forma de comunicar. Eu preciso conhecer, né? E o conhecer tem que ser feito pela palavra, pela escuta, pela adoração. Então, você tem uma rotina? Eu tenho missa diária, porque eu pedi a ele essa graça. E ele me deu a graça de comungar todo dia e de entrar no CTI. Porque eu falei com ele, Jesus, como é que eu mantenho a minha fé diante de tanta morte de criança? Como é que eu consigo colocar uma criança para morrer no colo de uma mãe e dizer a ela que a única mulher que conhece a dor dela é Nossa Senhora, e que é ela que vai mantê-la de pé, né? E que nós vamos devolver aquilo que não nos pertence, né? Mas que nos foi dado por um tempo, né? Essa noção que nada é nosso, né? Que tudo é empréstimo, né? Esse desapego, isso é um trabalho da vida, né? Então, eu tenho missa diária, confissão mensal. Antes eu fazia confissão quinzenal, mas o meu sacerdote que fazia isso faleceu. Então, ainda não consigo. Eu estou, por enquanto, na mensal, terço diário. Pelo menos o mariano. Final de semana, eu dou conta de rezar o rosário. Mas na terça-feira, além do mariano, tem o texto da Sagrada Face que Jesus pediu, né?